quando o assunto é educação ambiental, a gente encontra nas abelhas um material privilegiado, um material que facilita o processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente trabalha com educação ambiental, que a gente vai falar da biologia, que a gente precisa ensinar conceitos muito abstratos para as crianças, né? A gente vai trabalhar com a ideia de biodiversidade, polinização, cadeia alimentar, equilíbrio ecossistêmico. Como falar de tudo isso para crianças de 8, 9, 10, 11 anos de idade? Essas palavras são substantivos abstratos, são conceitos abstratos. E quando a gente começa a observar as abelhas, o movimento das abelhas de flor em flor, para coletar o pólen, para coletar o néctar, né? Em busca da proteína, em busca dos açúcares, em busca da resina e até dos perfumes. Não pensem que são só os seres humanos, né? Que se perfumam para o acasalamento, as abelhas também o fazem. Então, quando as abelhas buscam todos esses recursos na natureza, para que elas possam nidificar, reproduzir, né? Constituir aí o seu ninho. Quando as abelhas fazem tudo isso, elas fazem também a polinização. Então, veja só, a educação ambiental encontra nas abelhas um material facilitador, um material privilegiado para facilitar o aprendizado da criança sobre morfologia animal, morfologia das flores, cadeias alimentares, segurança alimentar. Aqui é a primeira edição de um trabalho que nós publicamos com o apoio do Ministério da Saúde, com o apoio da Funbil. Hoje nós já estamos aqui nessa outra edição, nós já estamos na terceira edição, e temos também a edição em inglês e também em espanhol. Ele é um facilitador. Eu o escrevi com o objetivo de divulgação científica, de todo um estudo realizado pelas abelhas, não apenas pelas abelhas sociais, a abelha Apis mellifera, mas também as nossas abelhas nativas sem ferrão, sem nos esquecermos das abelhas solitárias. E por que isso? Porque estudar abelhas não é novidade para ninguém. As abelhas fazem parte do currículo de todos nós. Acho que todos vocês, em algum momento na escola, deparou-se com o tema das abelhas. Mas a abordagem clássica das abelhas era aquela das abelhas sociais, da divisão do trabalho, que é um tema maravilhoso para trabalharmos com as crianças, né? Que as abelhas nos servem de exemplo. Nós temos as abelhas campeiras, as guardiãs, as abelhas babás, nutrizes e tudo mais, né? A rainha, o zangão. Então, essa é a abordagem clássica dos estudos das abelhas. Há também quem eleja as abelhas para trabalhar a questão da metamorfose, né? Mas qual é o nosso ponto? Qual é o cerne? Qual é a novidade desse material? A novidade é começar o trabalho pela morfologia, identificando nas patas traseiras de uma abelha campeira, de uma abelha operária, as corbículas, aquela estrutura morfológica onde se carregam as bolotas de pólen. E quando a gente faz um simples passeio com as crianças no entorno da escola, na pracinha do bairro, né? E a gente enxerga ali algumas flores, e a gente se aproxima dessa flor e enxerga ali uma abelha, e enxerga também as bolotas de pólen nas pernas traseiras, a gente entende, está tudo bem por aqui. Há alimento, há trabalho, as abelhas estão no seu curso natural. No seu curso natural. Então, quando as crianças começam a perceber isso, ao invés de elas temerem, ao invés de elas, né? Ai, mãe, uma abelha, isso e aquilo, né? Isso é muito normal, né? Nas escolas, aparece uma abelhinha qualquer no suco ou no refrigerante, né? E as crianças têm ali aquela agitação. A partir do momento em que se conhece uma abelha, em que se reconhece uma abelha e o seu trabalho, a sua importância, esse temor é substituído por uma alegria, por um prazer, o prazer de identificar a abelha no seu trabalho. É também necessário olhar
as boas políticas em favor do meio ambiente, começando pela educação ambiental, né? E esse início, quando a gente fala de educação básica, quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de anos iniciais, né, da educação, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental, ele não é possível sem estabelecermos, sem cuidarmos das relações interpessoais entre professores e alunos. Não há como entusiasmar as crianças sem antes dar a conhecer aos professores, sem antes formar os professores. Então, esse trabalho de divulgação científica, esse trabalho de formação dos professores, é um trabalho que antecede o trabalho com a criança, ele é necessário, ele é muito necessário. E, ao mesmo tempo, nós temos que buscar com a população, né, com as famílias dessas crianças, com as comunidades, esse trabalho de sensibilização e reconexão com a natureza. As pessoas estão apartadas, as pessoas não sabem o nome da árvore que está na calçada da sua casa. As crianças não sabem o nome dos pássaros, né? Então, vamos lá. Com as abelhas, a gente tem aí um material privilegiado, nós precisamos formar esses professores com um trabalho sério de divulgação científica, precisamos buscar essa sensibilização, essa reconexão. Eu gostaria de dar para vocês o testemunho de um trabalho que nós executamos aqui em Ribeirão, né, em 2018, em 2019, em 28 escolas municipais. Nós atendemos aproximadamente 6.000 alunos do terceiro ano do ensino fundamental, né? Num trabalho que oscilou entre 40 e 60 horas, começando com morfologia de abelhas, biodiversidade, morfologia da flor, mostrando que há abelhas pretas, cinzentas, amareladas, listradas, abelhinhas pequenas, abelhinhas grandes, gordinhas, peludinhas, de língua curta, de língua longa, e que toda essa morfologia da abelha é necessária para um casamento perfeito com a flor. A morfologia da abelha precisa, né, estar em harmonia com a morfologia da flor para que haja polinização. E as crianças precisam entender, finalmente, de onde vêm os frutos e as sementes que alimentam a vida, não apenas a vida do homem, mas a vida silvestre, né? Então, quando a gente promove esses passeios com as crianças no entorno da escola, numa praça, num parque, a visita ao bosque, né? Vocês não sabem como foi difícil aqui em Ribeirão a gente conseguir levar todas essas crianças de segunda a sexta-feira para visitar o bosque. As crianças queriam ver elefante, as crianças queriam ver leão, e a gente queria mostrar abelhas. A gente queria mostrar abelhas, a gente queria falar das abelhas, as crianças tinham uma expectativa de ver o leão. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho longo, que estava começando na sala de aula clássica, mas que hoje começa na sala de aula digital, mas que pode e deve estar também nos espaços abertos, nos parques, nos meliponários, né? Cultivando flores no jardim de casa, no quintal, coisas simples. Essa é a grande vantagem de trabalhar com abelhas, a simplicidade. As abelhas habitam as paisagens, todas as paisagens naturais, as paisagens urbanas e as paisagens agrícolas. As abelhas são necessárias em todas as paisagens. A gente costuma dizer que onde há flores, há abelhas. E onde há abelhas, há produção de frutos e sementes para os macaquinhos, para os roedores, para as aves, para alimentar essa cadeia alimentar, né? Mas não são conhecimentos assim instantâneos, são conhecimentos que a gente vai trabalhando aos poucos, como eu disse, começando com a morfologia da abelha, a morfologia da flor, o casamento perfeito, abelha-flor,
né? O nascimento dos frutos e depois as cadeias alimentares, as relações tróficas, os produtores de energia, os consumidores de energias, né? Os decompositores, tudo isso perpassa. Então, e tudo isso está nesse material que a gente criou para as crianças. E só depois que eles compreendem tudo isso é que eles vão entender a importância das abelhas. Só depois de tudo isso é que eles vão reagir positivamente quando uma abelha aparecer na florzinha do jardim da sua casa. Até lá, o que sobra é medo, é temor, é receio, por desconhecimento. Vou voltar na minha fala inicial. Ninguém gosta daquilo que não conhece. E aí eu vou avançar mais um pouquinho, né? Esse nosso trabalho é um trabalho de divulgação científica, sim, de sensibilização, reconexão com a natureza, mas é também um trabalho arte educacional. Por que arte educacional? Porque as crianças, né? Elas começam ouvindo e falando, elas passam aí 7 anos até chegar ao processo de alfabetização, só depois elas passam a ler e a escrever. Então, uma comunicação natural das crianças é pela arte. Elas gostam de cantar, elas gostam de desenhar, elas gostam de dramatizar. Então, a gente tem que oferecer elementos para que as crianças cantem, escrevam, pintem, desenhem. E aqui em Ribeirão, a gente já organizou, em 2 oportunidades, exposição, né? Exposição de arte, para que as crianças possam ter a oportunidade da reflexão e da expressão da sua emoção acerca do conhecimento assimilado sobre as abelhas. Então, esse material, ele tem lá oportunidades de propostas, que eu chamo de propostas eufóricas, né? E também uma proposta disfórica. O que é uma proposta disfórica? Uma proposta em que você dá lá um contexto para as crianças, para elas refletirem. Olha, vocês já sabem que para termos maçã, para termos abacate, né, o moranguinho, o melão, a gente precisa da presença das abelhas, a gente precisa do trabalhinho delas. Mas e se a gente não tiver as abelhas polinizando? Vai diminuir a produção de manga, vai diminuir a produção de maçã. Os morangos não serão tão bonitos. E como é que nós vamos fazer a geleia, o suco de acerola, né, o sorvete com essas frutas se nós não tivermos essas frutas? E aí você vai contando tudo isso para as crianças e pede que elas façam um desenho para expressar o que elas sentem a partir dessa narrativa disfórica. E eu vou dizer para vocês que muitas vezes as crianças se negam a desenhar. Elas rabiscam. Elas choram. E nós, como educadores, não devemos forçá-las a desenhar nada, porque não é isso que elas querem. Elas querem um mundo florido, um mundo verdejando, um mundo frutificando, né? Então, a gente também tem essas outras propostas, né, para arte educacionais, para fazer pensar, para fazer refletir. Então, era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, né? O trabalho arte educacional, ele traz aí essa oportunidade da reflexão, da emoção acerca desse conhecimento que a gente vai construindo aos poucos, a miúde, paulatinamente com as crianças. É um trabalho muito bonito, é um trabalho sensível, é um trabalho delicado. Mas ele só acontece de maneira consistente se os professores compreendem a proposta, compreendem verdadeiramente a proposta. E nessas 2 oportunidades, né, trabalhamos aí com 6.000 crianças, nós colecionamos desenhos interessantíssimos e pudemos apresentar em painéis, em instalações tridimensionais. Nós fizemos isso lá na Casa da Ciência, lá dentro do bosque, né? E dentro do bosque também nós tivemos outras participações muito interessantes, promovendo feiras, né? Feiras educativas. E essas feiras eram também espaços muito privilegiados de integração, porque esse todo o trabalho, ele só acontece de maneira consistente na parceria. Mas que parceria é essa, Rosane? É a parceria com pesquisadores, é a parceria com professores, parceria com produtores, criadores de abelhas.
Então, em várias oportunidades, nós convidamos pesquisadores a irem à escola, meliponicultores a irem à escola, conversar com as crianças, porque esse intercâmbio, quanto mais diverso, mais rico é. Mais rico é. Cada um tem uma vivência, uma experiência diferente com as abelhas. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu queria dizer para você que nós somos todos responsáveis por uma educação para um futuro sustentável. Não há outro caminho além desse da consciência, a consciência do meu papel, da pequena parte que eu desempenho, da pequena parte que eu posso realizar para melhorar, né? E todos nós, com certeza, desejamos ver as nossas crianças crescendo mais felizes, né? Mais conectadas com a natureza, respeitando, valorizando a presença das abelhas no jardim, na praça, no campo, nas áreas verdes, naturais, cultivadas.